Então, às vezes a gente acha que uma pessoa não é do bem, e eu vou manter porque eu tenho que manter esse networking vivo. Não, o networking, que é a sua rede, algumas pessoas têm que estar fora. Então, pensar Sim. também em não colecionar contatos. O objetivo, né, quanto mais gente, melhor. Na prática, você deve se associar a uma comunidade. A que você quiser. Tem um amigo meu que entrou num grupo que joga tênis e que tem campeonatos de tênis o tempo todo. Ele está super feliz. Então ele se associou a uma comunidade ligada a uma coisa que ele ama. Você pode se associar também, faça isso. Denis Tacitano é vendedor. É vice-presidente regional na SAP para a América Latina e Caribe, cofundador do Best in Black, formado pela Universidade Mackenzie, pós-graduado pela SPM com extensão pela New York University. Mais de 25 anos de experiência nos mercados de tecnologia e marketing esportivo. Há algumas semanas ele lançou seu livro Power Hub, sobre o tema que debatemos este mês: Networking para vencer. São os 5 tops. Quem são os 20 muito importantes para mim? Quem são os 50 mais ou menos? E quem são os outros? Com quem eu me relaciono e que eventualmente eu posso fazer uma conexão, posso melhorar. Essa parte de demonstrar vulnerabilidade, de você entender que o outro também tem as suas falhas, às vezes não responde. E quando a pessoa atinge um nível de amizade, que é difícil, é muito difícil você ter amigos reais. Aquele cara que para um tempo para conversar com você sem querer nada. Esse é o santo graal do network, é conquistei um amigo. Bem-vinda, bem-vindo, você está no podcast Rumo. Hoje o nosso papo é com Denis Tacitano, você já viu a história dele, fantástica, é uma pessoa do bem, é um amigo novo, a gente já se conhece há alguns meses, foi uma alegria a gente estar se conectando, né? E o interessante foi que eu conheci o Denis na casa dele, né? Ele faz uns encontros que você viu lá que ele é muito ativo na comunidade negra, incentiva empresários negros. Eu fui convidado, estive com ele lá, foi muito bacana. E dali a gente desenvolveu uma amizade com amigos comuns. A gente tem, né, o Marcelo, o Jorge, o Marcelo que nos apresentou, o Jorge que trabalhou com ele muito tempo, que é um conselheiro meu aqui na Portway. E, enfim, um amigo querido, uma pessoa que sabe fazer networking e que desenvolve uma rede servindo. Já me ensinou várias coisas, já me mostrou várias coisas, e aí a gente tem nessa jornada pessoal um carinho aí sendo desenvolvido e uma alegria estar recebendo o Denis aqui. Antes de você falar, Denis, eu quero fazer propaganda do livro que ele está lançando. Ele lançou semana passada, tem uma semana, né? Lançou aí no sábado, e ele lançou um livro sobre networking, que é o tema da nossa conversa. Então ele vai falar um pouco, né, sobre essa experiência também do livro, e você está convidado a conhecer, comprar o livro. É muito bom, já li aqui, ele me deu, e a gente vai discutir vários conceitos, mas vale a pena. Sabe o que eu gosto na leitura de livro? Para você que está nos ouvindo, você, enquanto está lendo o livro, você está concentrado em pensar sobre aquele tema. Isso constrói redes neurais em você, de forma que você não só se educa sobre o tema, como você se educa num podcast. Podcast a gente acaba se distraindo de vez em quando, né, enquanto assiste. Mas quando você está no livro, você precisa ter atenção total. E aí o nível de redes neurais é mais conectado. Então vale a pena ler, e vale a pena ler especificamente sobre networking aí, o livro do Denis, que é muito bom. Denis, bem-vindo. Se apresenta aí para a turma. Ô Marcelo, prazer estar aqui com você. Apresentar meu livro também junto aqui, ó, já está meu livro aqui, né, que acabou de sair do forno. Como você comentou, é muito legal te conhecer através de amigos, né? O próprio Marcelo, né, o seu xará, o Jorginho, o Jorge Toledo, que é uma pessoa fantástica.
né, que eu gosto muito. A gente trabalhou um bom tempo na SAP, e vamos falar sobre um tema que é o tema que fez a gente se conhecer, que é o networking, né? Nos conhecemos através do networking, e nada melhor, né, do que a gente colocar esse tema aqui, que é um tema que a gente colocou em prática, se conheceu através do networking. Maravilha. Bom, a promessa que eu tenho para você hoje, que tá aqui com a gente, olha, a gente não vai falar de teoria, nós vamos falar de um fluxo. Então, se você quiser, pode até anotar. Nem sempre eu peço isso, na verdade eu nunca peço. Mas esse tema, eu acho que ele é um tema tão caro, né? A última conversa que a gente teve, né, que foi publicado aqui, já foi até um programa com apoio da Smolan, e a gente teve lá mais 3 convidados. Então, era um debate, então é bacana da gente aprender, e você anota ali, eventualmente, uma coisa. Aqui não. Aqui vai ser uma conversa onde você vai receber um fluxo. Então, vale a pena você pegar um papel, uma caneta, se você puder. Se você não puder, estiver só ouvindo em algum lugar, você vai pegar o link desse podcast e vai colocar numa ferramenta do Google chamado Notebook LM. Você coloca lá e ele vai fazer um resumo para você. É muito legal. Notebook LM, estou fazendo propaganda, hein? Mas é gratuito. E você pega o podcast, o link do podcast, qualquer podcast, né? Não é só para esse, né? O Google não está fazendo só para nós dois aqui, não. É para o mundo inteiro, para qualquer podcast. Você coloca lá, inclusive, vários podcasts que você queira colocar, e ele vai criando uma biblioteca e faz um resumo para você. Você pode fazer perguntas sobre o que foi falado e ele vai responder. É fantástico. Experimente, se você ainda não experimentou essa ferramenta de IA, que é um tema super interessante também. Muito bem. Vamos começar então falando sobre o fluxo, sobre o processo de networking. Como é que começa, Denis? Para você, como é que é esse início? Passo número 1, para quem quer sair do ponto que está e ir para, olha, eu quero ser um conector, eu quero ser um cara de network. O primeiro passo, acho que às vezes tem alguns preconceitos no networking, né? Eu não quero me conectar porque eu posso parecer que eu sou uma pessoa interesseira, e tudo mais. Então, assim, acho que o primeiro passo tem que quebrar isso, né? A parte de conexão é uma função biológica do ser humano. Todos nós, seres humanos, temos essa necessidade de nos conectar. Então, isso é uma função natural do ser humano. Não é forçado, e por não ser forçado, não pode ser uma coisa penosa. E por que às vezes a pessoa pensa como algo penoso? Porque ela pensa só em extrair alguma coisa, e ela vê que o network é só distração para mim, eu estou tentando levar vantagem. Não é isso. Então, o primeiro passo, né, até desse meio que um playbook que a gente faz, é você se conhecer, né, o autoconhecimento, você se conhecer, você entender, e o que eu passo também, o principal é que todos nós podemos colaborar uns com os outros, independente dos cargos que nós exercemos. Então, hoje eu estou como vice-presidente, mas não é porque na época que eu era vendedor ou que eu era um estagiário, eu não podia contribuir. Então, eu tenho várias contribuições que eu trago na minha carreira de pouco tempo atrás, que foram os estagiários que contribuíram, contribuições tanto intelectuais quanto de conexões. Então, acho que o primeiro ponto é você se conhecer, você saber o que você pode oferecer para apoiar o outro. Então, sempre que eu estou conversando com alguém, eu estou com aquela escuta ativa para entender como que eu posso ajudar essa pessoa. Não pensando em depois, já toma lá da cá rápido, né? Que assim, não, eu te ajudei, me dá aqui. Né? Não é assim. Então, como que eu posso ajudar? E quando a gente se conhece e entende que todos podem ajudar, esse fluxo fica muito mais fácil. Porque às vezes a gente entra falando, não, só o presidente da empresa é que pode ajudar, só um C-level que pode ajudar. Quando você entende que todos podem ajudar, esse fluxo facilita e fica muito mais espontâneo. Muito legal. Cara, eu tenho uma história para contar. Que a gente vem conversando, né? Esse é o tema do mês lá nos Happy Hours executivos da Rumo, e eu não contei essa história lá no Happy Hour. A história é a seguinte: eu tô trabalhando aqui normalmente, chega uma mensagem no LinkedIn de um camarada que ficou meu amigo, já vou, né, dando spoiler aí, e ele escreve o seguinte: poxa, Marcelo, ele pediu conexão, ele é um diretor
que está no mercado, saiu para o mercado, né? Saiu da empresa onde ele estava, há um mês mais ou menos, e ele falou, puxa, eu agradeço você ter aceito a minha conexão. E eu gostaria de te pedir, eu estou procurando uma colocação, e você queria saber se você pode, poxa, me ajudar nesse processo, me indicar. Olha, eu fiquei com uma vontade de rir, porque eu falei assim, nossa, esse cara tá fazendo exatamente o que não é para fazer. E ele tá fazendo com um monte de gente. Foi o que eu imaginei. Ele ligou a metralhadora giratória e tá pedindo, por quê? Porque ele foi orientado erradamente de que, puxa vida, agora senta no LinkedIn e pede ajuda para todo mundo. Olha, nada mais errado do que isso. Como eu não tenho muito juízo, o que eu fiz? Eu vou fazer o que eu sugiro que você também não tenha juízo. Você também faça isso. Primeira coisa, eu pensei nele. Eu esqueci do meu... podia ter feito, não vou falar nada, deixa esse louco pra lá e vou seguir a minha vida, né? Muitas vezes a gente faz isso. Mas eu falei assim, eu vou me expor e eu vou correr o risco de ser enxovalhado por esse camarada. E aí eu falei assim, aí fiz uma coisa que você pode fazer, eu fiz uma pergunta. Você me permite fazer um comentário? Fiz essa pergunta, pedi a permissão. Quando o sujeito te dá a permissão, aí você pode falar a coisa e ele teoricamente te deu a permissão, então ele não vai bater tão forte em você, mas ainda assim pode te bater. E aí você tem que estar preparado para isso. E ele falou, claro. E eu falei, bicho, você fez tudo errado. Você estava fazendo tudo errado. Você deveria ter isso por escrito. Você deveria ter me procurado e me perguntado, Marcelo, como é que eu estou vendo que você tem a comunidade Rumo, tem várias pessoas interessantes, eu quero saber como é que eu posso te ajudar. Eu saí agora há pouco de uma colocação, estou com tempo e tenho conexões. Então, Marcelo, eu estou me colocando à disposição de saber como é que eu posso contribuir com você. E mandei para ele, pedindo desculpas. Porra, me perdoa, tá falando, não fico ofendido. Tá? Cara, o cara me respondeu dizendo, cara, maravilhoso, muito obrigado. Eu provavelmente estava me queimando com um monte de gente aqui. Bicho, eu quero te agradecer muitíssimo. E me respondeu. Mas aí, como eu sou sem vergonha, o que eu fiz? Eu falei assim com ele, muito bem, então vamos começar tudo de novo. O cara do outro lado deve estar dando gargalhada, ele começou a dar gargalhada. Vamos começar tudo de novo. Se apresenta outra vez para mim, tudo por mensagem. Legal. Olha que louco que eu sou. Aí ele falou assim, ô Marcelo, tudo bem? Eu falei, tudo bem. Aí ele escreveu, porra, eu tô aqui, tal, quero contribuir com você, tal. Falei, pô, que legal, eu tenho sim, eu tenho um assunto que você pode me contar, eu preciso conhecer algumas pessoas para me ajudar aqui na Rumo. Sim. Ele falou, pô, eu tenho pessoas para te ajudar sim. Eu vou fazer isso. Eu falei, pô, então você vai falar com a Fabi, que trabalha aqui, a diretora de negócio e tal. Aí ele falou, pô, maravilhoso. Agora eu tenho uma pergunta para você. Como que eu posso te ajudar? E aí ele respondeu, pô, eu estou no mercado e eu quero encontrar uma colocação, tal. Eu falei, fica tranquilo que você agora é o número 1 na minha lista de indicações, caso apareça uma vaga dessa, alguém me perguntando. Terminamos o bate-papo, trocamos telefone, depois eu marquei uma sessão com ele, dei 1 hora de mentoria para ele, de networking, tal. E ele indicou 3 pessoas para a Fabi para fazer abordagem, para ser patrocinador da Rumo, e nós viramos amigos. Pô, não é uma história interessante? História meio louca, né? Mas é uma história interessante. Eu acho que... Por que eu me movimentei nessa direção? Porque eu queria contribuir com a vida dele. Eu não estava atrás do meu interesse. Eu falei, pô, esse cara tá se queimando no mercado, falando com pessoas que ele nem... Como que eu vou indicar uma pessoa que eu não conheço? É louco isso aí, né? Não posso indicar. Então, vou indicar... E aí tem 2 pontos, né? Que é aquele ponto de, primeiro, ele tá procurando uma recolocação, pode ser que ele achava que não podia contribuir de jeito nenhum com ninguém. Né? Então tem aquele ponto de, não posso contribuir porque eu não estou empregado.
E o segundo ponto, que acho que é o mais crítico, que é pedir sem estar naquela rede de relacionamento muito próxima. Você pode pedir? Posso. Então, vou pedir de cara. Talvez, se for seu amigo pessoal, você já tem um contato, aqueles 5, né, que tem as evoluções das amizades, né, do seu Isso. círculo, né, você tem 5 amigos mais próximos, 25, um pouco mais, 50, até chegar naquela rede de 150 que o Dunbar fala que são 150 conexões que você consegue nutrir. Então, assim, por os 5, 25, talvez dê. Eu falo, sério, eu estou precisando, mas a gente já tem conexão, já estamos em contato, já foi criado o networking. Agora, de cara, eu recebo vários. Olha, Denis, dá para você me indicar? É aquilo que você comentou. Eu não te conheço. A gente não estabeleceu um vínculo e uma indicação é muito crítica. Você indicar um profissional, você indicar um serviço já é crítico, né? Vou te indicar um encanador, né? Vou te indicar um. Agora, você indicar um profissional, você tem que ter um relacionamento. E as pessoas, às vezes, correm só na hora que está precisando, e é aí que dá um nome ruim para networking, que não é isso, né? Pode ser outra coisa. Tem até um conceito de netweaving, que é o networking, sem querer nada, que eu não gosto, porque eu acho que assim, networking é você não querer, você contribuir, não adianta mudar de nome e deixar o networking como nome ruim da conexão. Não, networking é bom, mas é como você fez e foi muito bom que você ensinou ele a fazer o networking. Isso é fundamental. Uhum. É porque eu entendo que quando você fala sobre autoconhecimento, você está falando da definição da identidade que você quer ter. A Sim. identidade que você escolheu. Então, quem é o Marcelo, quem é o Denis, ou quem é você que está nos ouvindo? Você definir claramente como é que você quer lidar com a realidade, como é que você quer. Então, tem assessments, né? Você tem processos aí de autoconhecimento, mas que eu recomendo sempre as pessoas fazerem, mesmo para vários motivos, por vários motivos. É muito importante você definir com clareza, não só quem você é, mas aquilo que você quer. Porque, para mim, o networking ele tem que ter um objetivo. Um objetivo Sim. claro, né? Que você tem que. Olha, estou fazendo networking nesse momento, é diferente do networking que eu fazia há 10 anos atrás. Há 10 anos atrás eu queria coisas diferentes. Então eu procurava Sim. pessoas diferentes. Então as pessoas que eu estou buscando, que eu estou desenvolvendo dentro desse volume de 150 que o Denis falou, que é um número cientificamente, né, aceito, eu preciso ter clareza do que eu quero também. Vamos para o segundo passo, Denis? Então, você começou falando sobre autoconhecimento. E o segundo Sim. passo? É você entender o valor, né? O valor que você vai. Como é que você vai contribuir, qual o valor que você vai oferecer. Então, eu sempre comento em alguns eventos, né? Eu falo, olha, eu vou para um evento, eu estudo o público, né? E aí eu penso, qual que é o valor que eu posso aportar para essa pessoa? Que é um pouco do que a gente já começou, né? Já começou comentando. Eu faço aquele mapa de valor, né? Eu entendo a empresa, eu entendo a pessoa, eu entendo o valor que eu posso aportar, então eu já tenho aquele mapa de valor e um outro ponto importante, como eu aciono o meu network. Então, não necessariamente eu vou conseguir te ajudar. Então, quando eu tenho claro os meus contatos e eu desenho esse mapa de valor, eu tenho claro como eu vou te ajudar, às vezes através de outras pessoas. Você pode comentar, Denis, eu estou precisando disso, eu entendi. Ah, eu tenho uma pessoa que pode te ajudar. Então eu ativo uma outra pessoa que pode te ajudar. Então a gente já tem lá o autoconhecimento, a gente sabe o foco, né? Que você comentou, o foco que a gente quer. Porque tem uma frase que é muito importante, né? Você tem que estar com pessoas que fazem sentido para o seu futuro, não para o seu passado. E não é descartar amigos de infância, não é isso. Mas Isso, você aí tem que são nutrir amigos. muito. Aí são Aí amigos, né? você tem que nutrir muito o futuro, né? Como é que eu quero? Eu quero estar nessa posição. Como é que eu vou nutrir isso até para ampliar minha mentalidade, meu conhecimento, meu repertório? Então, as pessoas também fazem parte do seu repertório. Quando você desenha esse mapa de valor, né, legal, o meu repertório eu consigo apoiar nisso, mas eu tenho outros contatos que podem aportar esse tipo de valor. E esses outros contatos, eles têm que entender essa importância também de conexão. Essa importância que ele vai aportar um valor, e eu sempre falo do networking kármico, né? Que é o karma.
Você não precisa receber na hora, né? Dá a volta. Uma hora chega, uma hora você vai pedir, que é importante também, e pode ser que você não peça e venha através de um outro contato. Isso também é importante. Então, você ter o mapa de valor, como que você pode agregar para essa pessoa? Não só você diretamente, outras pessoas, é fundamental. Então, você se entende, você depois entende o próximo, para desenhar esse mapa de valor, como que você, através da escuta, por isso que é importante a escutativa. Porque a gente está conversando, eu estou entendendo o seu negócio, eu não estou entendendo para ver como eu posso me beneficiar disso. Eu estou entendendo para ver como eu posso te ajudar. E às vezes a gente faz mentorias, que nem você comentou, que parece que, não, que você está ajudando e no final a pessoa olha e te ajuda, né? Então, e um ponto legal que você disse lá no happy hour que a gente estava junto é sobre a pessoa que só entrega, ou a pessoa que só recebe e que precisa ter essa conexão do dar e o receber também, né? Eu queria que você comentasse um pouco agora sobre esse estudo, que isso é fundamental. Então, esse ponto é um livro que eu gosto de um camarada que eu gosto muito, que ele chama Adam Grant. Ele é muito famoso, né? Então, tem vários best-sellers, é professor de Wharton. E ele fez uma pesquisa lá em Wharton com né, pessoas saindo em campo e acompanhando centenas ou até milhares de pessoas, e gerou um livro, né, sobre isso, sobre tomadores e doadores. E a pergunta é: quem é que tem mais sucesso? Quem busca, quem vive pedindo coisas, ou aquele que vive doando coisas? Essa era a pergunta que ele queria responder e que a gente de fato não sabe a resposta. Então você conhece pessoas que são, né, pessoas que vivem doando, pessoas que vivem entregando, passam a vida contribuindo. E você tem pessoas que são verdadeiros chupins, que vivem pedindo, puxando, quando precisam, e depois esquecem de você. Quando você vai pedir para elas não te respondem, elas só querem receber. Você também conhece pessoas assim. E a pesquisa foi para definir, poxa, afinal, quem tem mais sucesso na vida? Quem doa ou quem pede? E a resposta foi nenhum dos dois. Nenhum dos dois. Aquele que só doa, esse se afasta do sucesso mais rapidamente, porque ele entrega os seus recursos e fica sem recursos. Então, eu fiquei chocado, porque para mim, quem doava era aquele que ia ter mais sucesso na vida. Aquele que só pede, ele demora um pouquinho mais a perder o sucesso. Por quê? Porque as pessoas começam a entender, e você conhece gente assim, que aquele camarada só sabe pedir. E as pessoas comentam sobre ele ou sobre ela. As pessoas comentam. A gente fala assim, puxa, será que só eu estou vendo isso? Não, todo mundo está vendo. E aí a conclusão do livro é de que quem tem sucesso, porque muitas pessoas têm sucesso, é aquele que doa e pede. Faz os dois caminhos. Doa e pede. Então, essa coisa do valor deles trouxe um ponto que eu concordo 100%. Principalmente para você que está começando. Poxa, mas eu não sou rico, eu não sou poderoso, eu não tenho ativos, né, para deixar à disposição. Pô, vou emprestar o meu bar, né? Vou emprestar minha casa de praia. Eu não tenho esses ativos para... Não precisa. O que você precisa é ter conexões também, mesmo que sejam poucas. Às vezes você indicar um dentista é de grande valor. Às vezes você indicar um fornecedor que te atendeu bem é de grande valor para quem recebe e é de grande valor para esse fornecedor que te atendeu bem. Então, o que o Dennis traz é expressão da verdade. Você já tem esse ativo, mesmo quando você perde um carro, você está no mercado, ou você está trabalhando igual louco aí no teu trabalho, né, na tua empresa, onde você está, você tem esse valor, que são conexões, trocar conexões. E um ponto Denis, interessante... vamos pro terceiro. Pode falar, por favor. Um ponto interessante que corre em paralelo, que é esse terceiro junto com o primeiro, junto com o segundo, que ele corre em paralelo a todo o processo,
E aí você comentou, é a poda social, que eu comento no livro. O que é a poda social? A gente já comentou que você tem 150 conexões, você consegue manter, você tem que cortar pessoas. Então, o network não é coleção de pessoas, coleção de contatos. Não é quanto mais contatos eu tiver, não. Tem contatos que você tem que cortar. A gente comentou a semana passada, inclusive, eu estava num grupo, né, de networking, que eu tinha pedido duas coisas só para uma pessoa, dono do grupo, né, e tinha a ver com ajudar o grupo, inclusive. Só que não ia ter um benefício para ele diretamente, era mais para o grupo. E eu vi que ele não deu muita bola. Aí depois eu reforcei só que eu queria ajudar uma pessoa, um grupo fechado e tal. Ele também não deu muita bola. E aí um amigo chegou e comentou, falou. Eu falei, olha, você não acha que essa pessoa é legal para fazer um outro tipo de trabalho? Ele falou, esse cara só quer coisa para ele. Não quer para mais ninguém. E veio o que você comentou, de encontro com a minha visão. Aí eu peguei e falei, poda social. Peguei, saí do grupo. Eu tinha mais de 600 contatos, executivos, diretores, presidentes de empresa, não importa. Não é esse grupo que eu quero participar. Então, às vezes a gente acha que uma pessoa não é do bem, ou a pessoa. E eu vou manter porque eu tenho que manter esse networking vivo. Não. O networking, né, que é a sua rede, algumas pessoas têm que estar fora. Né? E eu gosto até de deixar claro. Em algumas podas eu podo e deixo. Outras eu sou claro. Olha, não deu, ok, fica para nunca mais e não quero você fora do meu círculo de amizades ou de negócios. Então é extremamente importante a gente conseguir avaliar quem a gente quer, porque lógico, você talvez não queira algumas pessoas tão próximo daqueles 5, 25, 50. Você vai deixar ele na camada dos 100 ali, que juntando tudo dá 150. Mas tem pessoas que você não quer nem na camada dos 1.500. Então, não, essa pessoa não faz parte, essa pessoa está Sim. completamente fora. Então, pensar Sim. também em não colecionar contatos. O objetivo, né, quanto mais gente, melhor. São pessoas de qualidade, por quê? Você também não quer colaborar com essas pessoas que não são pessoas de qualidade. Porque o nosso tempo é escasso. Nosso tempo é escasso. Eu tenho recursos que eu quero consumir esses recursos com pessoas boas. Então tem pessoas que eu vou deixar para fora, né? E algumas eu vou deixar claro, você não faz parte, não conta comigo, eu entendi, né? Essa pessoa que eu fiz a poda social na semana passada, não conversei com ela, né? Agora, quando ela vier pedir alguma coisa que talvez ela venha, eu vou comentar. Eu vou falar, olha, Sempre vem, sempre vem. eu pedi ajuda nisso, nisso e nisso, que não era nem ajuda, eu queria contribuir. Você não deu bola, não sei o quê, então assim, eu preferi deixar de fora. Né? E não vou abrir qual que foi o amigo, que é um amigo que eu tenho em comum, que é muito próximo dessa pessoa, que tem essa mesma visão. Né? Então Todo mundo tem. a poda social é importante, é pensar assim, mas essa pessoa faz mal, não é boa, mas eu tenho que manter. Não, você não tem que manter. Né? Então, em todo o processo do networking, você tem que avaliar quem eu vou deixar de fora. Quem é meu amigo mesmo, quem está no 5%, quem está no 25%, quem está no 50%, quem está no 150% e quem eu quero deixar de fora para não consumir, para não drenar a minha energia. Então isso é extremamente importante. E um dos aspectos que eu comento, aí é para a galera pegar realmente a caneta. Né? Eu faço um exercício que chama journaling, né? Que é você pegar, dar um tempo, cortar todas as mídias sociais, cortar todo o ruído. Tem alguns que eles chamam de prompt, que são perguntas. Então aí você lê a pergunta e escreve. Tem 3 minutos para escrever cada resposta. Geralmente 3 por dia. Depois de 15 minutos você reflete sobre as suas respostas. Guarda e você repassa depois de 3 meses, 4 meses para ver se continua. Né? E são perguntas simples, mas difíceis de responder. O que eu gosto de fazer para você até ativar a sua rede de network? Né? Você pegar e pensar, tá? Nos seus últimos 5, 10 anos, depende da sua experiência. Em cada ano, quem foi a pessoa que mais te ajudou aquele ano? E o porquê? Às vezes foi uma pessoa que te ajudou num projeto, às vezes foi uma pessoa que te ajudou numa recolocação, às vezes foi uma pessoa que te ajudou em uma promoção. Então pensa, ano a ano, ou, se tiver uma experiência menor,
nos últimos empregos, ou até levando para a faculdade, ou toda a sua carreira. Tem pessoa até que pensa em professores do primário. Escreve o nome Uhum. da pessoa e por que essa pessoa foi considerada nesse exercício. Você vai fazer uma lista com 5 ou 10 pessoas, e aí depois você ativa essa pessoa com gratidão, comentando: olha, Marcelo, eu participei de um exercício de networking, que eu tinha que listar as pessoas que me ajudaram. Você me ajudou há 1 ano atrás, 10 anos atrás, ou você foi meu professor de primário. Eu lembrei de você e eu estou entrando em contato só para te agradecer. Essa é uma maneira também de ativar a sua rede, agradecendo. Então a gente falou de entregar, a gente falou de pedir, e o agradecimento não é nenhum dos dois. Você não está pedindo, você não está entregando, você está agradecendo. Isso também é uma maneira muito forte de networking e talvez a mais espontânea, né? E a mais interessante, porque às vezes você vai pegar a pessoa de surpresa. Olha, adorei. Eu tenho para mim, né, no meu dia a dia, eu comecei a fazer um tempo atrás, quem já fez mentoria comigo, eu peço para fazer, já sabe, que essa questão da gratidão, ela ativa vários circuitos neurais nossos, de forma que a gente até passe a perceber o mundo de forma diferente. A gente começa a procurar contra a nossa natureza qual é? De procurar as coisas negativas, aquilo que é ameaça, aquilo que é perigo para a gente. Essa é a nossa natureza. Tem um Sim. sistema dentro do cérebro, né, que procura isso. E aí isso gera o quê? Reclamação. E nós podemos treinar o nosso cérebro para a gente procurar coisas boas para esse, que ele chama de journaling, né? Essa escrever aquilo pelo qual nós somos gratos. Eu faço isso como uma jornada diária. Olha, qual foi o milagre do dia? Olha, é meio estranho, mas todo dia acontece um milagre na minha vida. Sim. E na sua também. Só que você não percebe se você não faz esse modelo. E eu não percebia. E às vezes eu paro de fazer, né, por falta de disciplina, por falta de organização, e aí eu começo a ficar um pouco mais negativo, mais Mas azedo. triste. E aí o que acontece? Eu volto e falo, olha, peraí, eu tô só prestando atenção nas coisas ruins, eu tenho que prestar atenção nas coisas boas. E aí eu começo a perceber que milagre que aconteceu ontem. Aconteceu coisa ruim também. Aconteceu bucha também. Mas eu procuro direcionar o meu olhar para aquilo que aconteceu de bom. Então isso é uma jornada muito legal, muito interessante. Concluindo esse ponto, e eu acho que tem mais um ponto que eu queria. Eu sei que o Denis falou, mas ele falou, né, como parte do processo, que é a bendita da lista de conexões. Todo amigo meu vem falar assim, Marcelo, puxa, eu quero desenvolver um networking. E normalmente quando está precisando, né? A gente é assim. Negócio quando está precisando, perdeu o emprego, está precisando se recolocar, e aí fala, puxa vida, eu preciso, nossa, fazer networking. Qual é a dica que você tem para mim? A primeira coisa que eu falo é, faz uma lista. Faz uma lista das pessoas que você conhece. Faz uma lista das pessoas que você ajudou. Faz uma lista das pessoas que você pode contar. E aí a pessoa olha para mim meio apavorada, do tipo, cara, eu não lembro de muita gente. Falei, mas faz a lista e vai trabalhando nela que a sua mente vai trazer esses milagres, essas coisas boas que aconteceram nos últimos anos que você não está prestando atenção agora. E aí a pessoa vai, não, realmente a lista está aumentando à medida que eu começo a escrever. Agora, não espere chegar o momento que você precisa. Não espere. Faça já. Faça essa lista aí. Quem são os 5 tops? Quem são os 20 muito importantes para mim? Quem são os 50 mais ou menos? E quem são os outros com quem eu me relaciono e que eventualmente eu posso, né, fazer uma conexão, posso melhorar. Então, faça a lista e olhe para a lista regularmente, né? O Denis
trouxe esse tema e eu acho que ele não é menor, ele é gigante, porque a gente acaba esquecendo das pessoas e deixando para depois. E um tema fundamental, assim, que eu quero trazer também nesse ponto, nesse template, né, que a gente está desenvolvendo, né? E o livro é muito disso, né? O livro tem conceitos de neurociência, então tem lá um playbook bem leve para você colocar em prática. A grande dificuldade do networking é a parte do engajamento, tá? Que é difícil. O que é o engajamento? A nutrição. É aquilo lá, eu não tenho tempo para estar em eventos, eu não tenho tempo para conversar com meus amigos, eu não tenho tempo. Então, primeiro que a gente faz tempo, né? Faz um espaço de tempo, porque é importante para a gente, né? E não dá para você fazer espaço de tempo só quando você precisa, que esse é o grande problema, né? Eu conheço várias pessoas que fazem isso, né? Com as mídias sociais, ficou muito mais fácil de você nutrir relacionamentos, mas lembrando que o grande foco é o presencial. Somos latinos, somos seres humanos, precisamos de contato presencial. Mas a gente pode nutrir. Hoje mesmo eu acordei de manhã, né? Então eu mandei 2 mensagens para 2 pessoas que eu mentorei, e uma que eu tive ontem, que eram mensagens: olha, essa peça eu vi, lembrei de você. Olha, tem 2 prompts aqui, 3 prompts de journaling que eu acho legal você fazer hoje. Então não precisei estar presente para ter essa interação. Então, presença no LinkedIn, presença no Instagram, comentários, WhatsApp, troca de mensagens, isso você consegue nutrir até você ter um espaço de tempo e estar junto com a pessoa. Então nós estivemos almoçando há 3 meses atrás, mantivemos contato por mídia social, tivemos em evento da comunidade Rumo há 2 meses, mídia social, tivemos na semana passada, então a gente não precisou estar todo dia junto. E hoje é muito mais fácil, porque antigamente era ou tá junto ou manda carta. Que aí você tem que pegar, escrever à mão. A maioria da galera que vai estar ouvindo nem sabe o que é isso, né? Escrever, ir lá no correio, selar e mandar. Hoje tem e-mail, Slack, LinkedIn, Direct, WhatsApp. Então, uma das grandes dificuldades é como nutrir isso, como nutrir esse relacionamento. Só que não devia ser uma dificuldade, porque os meios digitais, eles colaboram. E na comunidade Rumo, o que a gente vê? Várias pessoas que são autoexecutivos, que não deveriam ter tempo, mas eles conseguem disponibilizar tempo para estar em conjunto. Então foi muito legal a última reunião, que era o pessoal, pô, que legal, como é que você tá? Eu conheci esse há não sei quanto tempo. Eles sabem a importância do networking, de estar em conjunto, de estar conversando e fazendo essa troca. Então, se você vê isso como importante, isso é extremamente importante, não tem como você não abrir espaço. Eu brinco com o pessoal e falo assim: você chega a estar sem tempo e hoje eu não consegui escovar os dentes? Hoje eu não consegui. Não, porque isso está na sua rotina, né? Escovar os dentes, tomar banho, espero, né, que esteja na rotina de todos, né? Escovar os dentes, tomar banho, também espero. Então, assim, o networking, o contato com o outro, o almoçar com alguém, o fazer um happy hour, e lógico, a gente não está falando de esquecer a família, ficar 7 vezes por semana, 7 dias por semana, né, em happy hour e tal. Mas você consegue unir, você consegue até levar a sua família em alguns encontros que agregam para você, agregam famílias de amigos, de colegas de trabalho. Então essa parte do engajamento, eu acho que é um dos maiores pecados. A pessoa vai, faz o primeiro contato e depois desengaja, e eu vou ver a pessoa daqui 1 ano, 2 anos. Ô, Denis, você falou de 2 coisas que para mim são caras, e eu acho que tem um ponto aí que você está trazendo, que é o primeiro das 2, que é, puxa vida, eu sou um introvertido, eu sou uma pessoa, não sou, Marcelo, você é um cara extrovertido, você chega nos lugares e tal, e fala, e ocupa o seu espaço e tudo mais. Isso não é bem verdade, tá? E eu também acho que não é bem verdade para o Denis. Tem pessoas que são realmente extrovertidas, que chegam, falam com todo mundo, conversa e tal. Eu não vejo o Denis assim e eu não sou assim. Nós trabalhamos, assim, talvez a gente esteja no meio do caminho, entre o extrovertido e introvertido, que eu vou falar sobre esse tema,
Muitos de nós somos assim. Olha, eu não tenho nenhum problema em conversar com as pessoas, mas eu me canso, Marcelo, me canso. Depois de 2 horas num lugar muito agitado, eu quero me retrair, eu não quero ficar ali muito tempo, né? Eu aguento mais 2 horas. Depois eu quero vazar daquele lugar que tenha muita gente. Eu sou um cara mais de conversar um para um e dois, assim, um grupo menor, tá? Então, alguns de nós somos assim, outros somos introvertidos mesmo. Marcelo tem dificuldade. Eu sei que network é importante, mas eu tenho dificuldade, eu tenho vergonha, eu não me sinto confortável fazendo isso. Então, o que o Dan está trazendo é que networking é para todo mundo. E a dica que fica preciosa é, puxa vida, procura uma pessoa e procura servir aquela pessoa, fazer um elogio àquela pessoa. Você pode começar fazendo comentário num post daquela pessoa. Escreve, mas não é legal, vou botar um joinha. Não é falar assim, parabéns. Isso não vale nada, ok? Não vale nada. O que vale é você, puxa vida, que bacana que você fez, eu acredito nisso. Escreve 2 frases. 2 frases. Não precisa ser frase longa, mas escreva 2 frases, coloque a sua opinião sobre aquele tema. Se você é introvertido, você vai pegar o jeito de fazer isso. E depois você procura uma pessoa para tomar um café, para um almoço. Faz isso uma vez por mês, depois faz isso uma vez por semana. Isso não precisa ir para um grande evento de networking e ser a sensação do evento. Você pode fazer o que o Denis falou, um encontro presencial, um café com aquela pessoa que você gosta, que você quer servir, e aquela pessoa que já te ajudou, aquela pessoa com quem você está fazendo essa troca. Por favor, experimente fazer isso, mesmo se você for introspectivo, porque você consegue. E aí você vai desenvolvendo a sua mente para outras jornadas, né? Para você fazer um processo onde você está, de fato, avançando. E essa O segundo jornada ponto, pode falar. essa jornada de me desmistificar que você comentou, né? Só te cortando rapidamente, quando você vai entrar no elevador e fala bom dia, boa tarde, isso é networking também. Quando você vai na padaria, pede um pão, agradece, troca uma mensagem, tá calor, tá frio, isso é networking também, né? Então isso que você comentou, a gente faz network o dia inteiro, só que às vezes a gente acha que o network é vou fazer negócio ali naquele evento, e não é isso. É o dia inteiro a gente ter conexões humanas, né? E o segundo ponto, talvez já pegando até num gancho aqui, é que você não precisa ter um grande repertório para poder falar com a pessoa. A conexão humana, ela é a mais importante, mas ela é disparada mais. Agora, você tem que ser humano, você tem que ser, se fragilizar no sentido, né, de se tornar uma pessoa simples e colocar. Eu tenho 2 exemplos de ontem. Eu estava conversando com um camarada que é um sujeito muito conhecido, muito importante no mercado, e a gente começou a conversar até de uma amiga comum, e que eu posso falar, que é a Irene Azevedo, ela também é conhecida, nós somos amigos há mais de 40 anos, Irene e eu, e eu estava comentando, né? E aí eu comentei um pouco mais da minha família, enfim, das minhas lutas pessoais, porque as pessoas acham, não, você está no networking, você aparece, você não tem problema, você faz networking porque você não tem dificuldade, você tem uma vida perfeita, tem essa coisa, essa fantasia maluca de que quem faz networking é a pessoa que tem tempo sobrando. Isso não é verdade. E eu contei um pouco da minha vida e ele falou assim, Marcelo, olha, eu vou dizer uma coisa para você. Agora que você me contou isso, eu achava que você era um cara bacana, mas agora eu tô achando que você vai ser meu grande amigo. Porque eu contei um pouco das minhas lutas. Eu me tornei vulnerável. Eu gosto dessa palavra vulnerável. Essa palavra, né, tem uma mulher chamada Brené Brown, ela escreveu livro e fala muito sobre isso, sobre vulnerabilidade. Você se torna mais forte quando você é fraco. Isso quem escreveu foi Paulo, né? Na Bíblia está escrito lá. Eu me torno mais forte quando eu sou fraco. É quando eu sou vulnerável. Então, para você que é introspectivo, não fique com medo de conversar. É claro que você não vai lá chorar pitangas, né? Vai lá ficar reclamando da vida. Não é isso que eu estou dizendo.
Mas você vai contar das suas dificuldades no sentido de como você as enfrenta, de como você é uma pessoa comum. Não fica imaginando que você é o super-homem, ou enfim, quando você faz isso, você se torna mais humano. E a segunda experiência que eu tive ontem foi de um amigo super querido, enfim, que enfim, ele me chamou para ser conselheiro dele, o Quaresma, lá do IBE de Campinas. Eu mandei uma mensagem para ele, ele não respondeu. Passou um tempo, eu mandei a seguinte mensagem: Quaresma, estou começando a ficar preocupado com você. Você está bem? E aí ele me respondeu de madrugada, dizendo o seguinte: cara, me desculpa, estou numa correria total, o WhatsApp passou, eu estou bem, muito obrigado. E você, como tá? Vamos falar. Então, às vezes a gente fala, pô, mandei mensagem, a pessoa não respondeu. Pô, a pessoa não respondeu, ela pode estar enrolada num dia difícil, entrou um monte de coisa, enfim, ela não respondeu. Vale a pena você insistir, mas insistir genuinamente, não brabo, não, pô, eu já fiz tanta coisa por você, você nem me responde a mensagem, tal. Aceite que a pessoa está num momento difícil, aceite que de repente aí eu vou dar uma dica, ela pode cair de nível, ela era nível alto, vai para nível médio, porque ela está no momento onde ela está lá encrencada e não tem espaço para ficar fazendo trocas naquele momento. Então, você baixa ela para nível médio, mas não arranca ela e seja vulnerável. Fala assim, olha, eu estou preocupado, eu gosto tanto de você, vi que você não me respondeu, você está bem. Você manda essa mensagem. Seja humano. O que eu sempre, Que a gente, né? o que eu sempre brinco é assim, eu tô hierarquicamente acima dele, pago todas as contas, morava comigo, meu filho, mando mensagem e não me responde. Então, por que outras pessoas... Quer dizer, eu sou pai, pago conta. Ele agora não mora mais comigo, está fazendo faculdade, mora com a minha mãe, que é perto da faculdade, e a avó também dá um tratamento todo especial. Mas mesmo quando morava comigo, não respondia, mandava mensagem, o amigo liga, não atende, não posso falar. Você imagina se o meu filho, que está nessa parte de hierarquia, eu sou o pai, não me responde, quem tem filho adolescente, agora já tem 22, né? Já sabe como é que é, imagina. Todo mundo está nessa correria. E um ponto importante que você comentou, vou até ver aqui no livro qual que é Tem um capítulo, né, que fala, é o segundo capítulo. Não, primeiro, depois do prefácio. O quarto maior arrependimento, tá, dos que morrem. Quando a pessoa, isso é um estudo que uma enfermeira fez, quando uma pessoa está no leito de morte, dos arrependimentos que ela tem, nenhum é negócio. Eu perdi aquele negócio, deixei de comprar um barco. Não. O maior arrependimento, né, um deles, é não ter tido contato com familiares e com amigos. Então, o que eu sempre comento é, no networking, na escada, na pirâmide do networking, o fazer negócio está no meio. O nível mais alto é a amizade. Se eu for fazer alguma coisa com você, você se tornar um amigo, você tá no 150 e começar a vir próximo para aquela linha dos 5 mais próximos, porque fazer negócio, eu tenho certeza que todos que estão escutando, por mais que estejam no começo da carreira, fizeram muito mais negócios do que tem amigos. Mas muito mais. Você vai fazer não sei quantos negócios por ano, você vai ter 1, 2 amigos, às vezes você olha e fala que eu não tenho nenhum amigo e tenho 50, 60 anos. Então eu sempre vejo, quando a coisa evoluiu, para você falar assim, pô, eu fiz um negócio, 2, ou não fiz, e ganhei um amigo, pode ser até simplista, mas em termos de vida, isso é muito mais importante do que você fazer negócio. Então a gente quer fazer negócio, queremos, todo mundo aqui paga a conta, quer ter uma vida boa, quer ter seus luxos, mas às vezes você fala, pô, uma pessoa que perguntou se você tá bem, né? E a gente passou por um processo de pandemia, a gente viu que aqueles contatos verdadeiros, e aí você comentou, né, sobre você se tornar frágil e se demonstrar frágil, a pandemia, de todas as coisas ruins que a pandemia trouxe, acho que é uma das únicas coisas boas era comum você virar e falar, eu não tô bem. E você abrir a câmera e perguntar pro outro, você tá bem?
Isso acho que foi uma coisa que a pandemia trouxe de bom, talvez a única, de você olhar e perguntar: você está bem genuinamente preocupado, porque pode ser que amanhã a pessoa não estava mais lá, pode ser que a pessoa tivesse perdido um ente querido, né? E você mesmo falar: não estou bem, perdi um ente querido, chorar na câmera. Então essa parte ficou muito mais natural, porque antigamente o que acontecia? Primeiro que você não podia estar em casa, né? Era você, não, eu tenho que demonstrar que eu estou, acho que no escritório, não podia. Agora sobe gato na mesa, cachorro late, o filho vem, abre a porta, né? Então você demonstrar isso ficou muito mais natural. E a gente é ser humano, porque antes o que aparecia? Aí entrava o Super-Homem de um lado, a Mulher Maravilha do outro, o Batman do outro, era a Liga da Justiça na empresa. Todo mundo tinha que ser super-herói. E mesmo a falha, não, olha, a Kryptonita me deixa fraco, mas eu voo, né? Nem a falha você podia mostrar bem. Então essa parte vulnerável, isso é fundamental até para melhorar as conexões, porque como eu comentei no começo, eu não tenho a resposta para tudo, mas eu posso te ajudar com uma pessoa que tem a resposta para essas coisas. Então essa parte de demonstrar vulnerabilidade, de você entender que o outro também tem as suas falhas, às vezes não responde. E quando a pessoa atinge um nível de amizade, que é difícil, tá? É muito difícil você ter amigos reais. Aquele cara que para um tempo para conversar com você sem querer nada, né? Esse é o santo graal do network, é conquistei um amigo. Muito bom. É, eu quero aprofundar um tema conectado com isso que você trouxe, né, sobre a questão tanto da amizade quanto do arrependimento, né, quando você está na reta final de vida, aonde você investiu o seu tempo. E a gente vive hoje uma questão da solidão, como sendo uma coisa muito presente na vida da gente. E a solidão, ela tem níveis de solidão, né? Então, muitas vezes você tem família, está com filhos, mas que solidão, cara, não tem um minuto sozinho na minha vida. Mas você tem a solidão, essa solidão familiar você não tem, você está cercado, né, de filho pequeno, ou adolescente, enfim. Adolescente menos, que eles não estão muito afim de ficar perto da gente, não. Mas um filho pequeno, né, quando está naquela fazenda de criança, muito demandante, você está sempre com a sua esposa ou seu marido, enfim, mas você tem essa solidão social. Você não tem tempo para os amigos. É um tipo de solidão, tá? Você tem uma solidão social. Você não tá, ou você tem uma solidão no sentido de que você não está encontrando com pessoas para construir um propósito. São tipos de solidão diferentes. É importante a gente entender isso, porque antigamente, nas sociedades, né, industriais ou agrárias que a gente viveu, você tinha muito o papel da igreja, as pessoas iam à igreja, e ali você tinha tanto a questão do propósito quanto a questão social. Na sociedade digital, o papel da igreja para muitas pessoas ainda é importante, mas ainda assim é diferente do que era no passado. Sim. É, Hoje, a questão dessa comunidade, que você tem todo tipo de igreja, tá? Não estou falando só de um tipo de igreja, Sim. ou de qualquer tipo de igreja que você participe. Mas essa questão da comunidade, ela é uma questão fundamental para o nosso bem-estar físico e mental. Nós não temos escolha, nós fomos criados, estruturados. A nossa estrutura pessoal demanda que você não fique sozinho. Quando você fica sozinho, isso é ciência, você adoece e o volume de doenças crônicas cresce em larga medida por dois fatores. Número um, disparado, é, é a solidão. Número dois, excesso de carboidrato que a gente toma, né, que a gente come. Então, é muito importante. Às vezes, outro dia, participei de podcast, estavam botando a culpa no chefe. Pô, o pessoal tá tendo burnout por causa do chefe. Eu falei, alto lá, pô, isso não é ciência, não. A ciência não fala isso, não. Se você tem um chefe, né, que tá te atazanando, você pede demissão, manda ele pastar, vai no RH. Sei lá, o chefe hoje está sofrendo mais do que o funcionário. Agora, tá fazendo exercício? Tá fazendo uma dieta boa e tem uma rede de relacionamento super positiva, ou positiva que seja, você não vai ter burnout.
Não vai ter. Não vai ter, porque você está alimentando o teu cérebro nessa jornada. Então, a questão de você se associar a uma comunidade, a gente tem a Rumo, que tem, vocês conhecem aí, já, quem está assistindo aqui, né, pode perceber lá os programas, estamos ampliando programas aí agora. Na prática, você deve se associar a uma comunidade, a que você quiser. Tem um amigo meu que entrou num grupo que joga tênis e que tem campeonatos de tênis o tempo todo, ele está super feliz. Então ele se associou a uma comunidade ligada a uma coisa que ele ama. Sim. Você pode se associar também, faça isso. Isso é fundamental no processo e facilita a questão do network. Eu escrevo, eu tenho uma newsletter no LinkedIn sobre networking, né? E um dos tópicos é esse, porque a gente cuida muito isso é questão de saúde. Por quê? Tem a saúde mental, tem a saúde física e tem a saúde social, né? Então, é questão de saúde. Como é que está a sua saúde mental? A gente fala muito de saúde mental. Tem a física também, que impacta na mental. Não adianta você estar comendo mal, estar bebendo. A gente comentou que a gente não bebe bebida alcoólica, né? Não, tomando bebida alcoólica todo dia, isso vai ter um impacto. E a social? Porque não adianta você estar cuidando da mental, estar cuidando, porque a social também traz impacto. Como eu comentei no começo, conexão é biológico, né? Então, você tem que estar conectado e você tem que colocar tempo nisso, porque eles acham que é besteira. Ah, não, eu vou ali conversar com os amigos. Ah, não, isso aqui é besteira, isso aqui é luxo. Não é luxo. É crítico e é fundamental. Assim como fazer uma caminhada, comer bem, é crítico e é fundamental. E aí vem essa parte das comunidades, né? Hoje está muito mais fácil, né? Antigamente era mais difícil. Como é que eu vou achar? Hoje você acha comunidades de colecionadores de bolinhas de ping-pong, né? Comunidade de executivos que gostam de cantar rock and roll. Tem todo tipo. No livro eu coloco lá umas 10 comunidades, né? Para quem é de vendas, para quem gosta de carro, para quem gosta de. Eu mesmo criei uma comunidade chamada Best in Black, que são de executivos profissionais, não só executivos profissionais, tem empreendedores, tudo, profissionais negros. Por quê? Os profissionais negros têm vários, às vezes estão isolados, se sentem isolados, inclusive, em outras comunidades. Então, por que não agregar e juntar todo mundo? Então, são vários tipos de comunidade, né? A comunidade judaica é muito forte por estarem em contato uns com os outros, né? Então, você comentou, tem a parte de religiosa, né? Tem outras áreas, o futebol une também, os esportes unem. Eu tenho um grupo de CEOs que tem um CEO lá que nunca responde as coisas sérias que a gente manda. Quando eu coloco, você vai no jogo do Coringão, aí ele responde, né, que nós somos corintianos, então isso nos une. Então você viver em comunidade, desde os primórdios, né, de caçar, de se proteger, é fundamental. E aí você começa a sair daquele ponto que é só de trabalho e também ponto que a gente chama de lifestyle, né? Você comentou jogar tênis, jogar golfe, viagem, né? No lançamento do livro, encontrei um casal de amigos que estavam comentando: ah, vocês vão passar no Novo aonde? A gente falou: ah, a gente vai. Minha esposa falou: eu vou, a gente vai viajar para não sei aonde. Eles: pô, a gente queria ir faz 3 anos lá, já vão juntos, né? Vamos chegar lá, a gente vai passar o ano novo junto. Então, assim, o que que une? A viagem une. O que que une? Um tipo de alimentação. Nós gostamos de comida árabe. Então, são vários grupos que agora, com a internet, fica muito fácil. Isso é desde a época do Orkut. Lembra que tinha aquele grupo, Orkut também, tem que. Quem não sabe, que não era nascido, vai no Google, né? Tinha lá uma comunidade de fã-clube não sei de quem, fã-clube de quem gosta de viajar, fã-clube de quem vai viajar. Isso é muito importante, você viver em comunidade. De novo, e não é, se eu tiver um tempo, eu vou me conectar. Como eu comentei, na comunidade Rumo, se você for ver ali, são vários os profissionais que têm em pouco tempo. Tá todo mundo atarefado, pessoas estão viajando, pessoas da América Latina, empresas do interior. No último tinha empresa em Ibiúna, executivos de América Latina, mas que criam esse tempo porque sabem da importância de estarem conectados, né? Você fala: minha bateria social está baixa, mas você consegue, durante a conexão social, elevar sua bateria social também. Então, é questão de saúde, é saúde pública. Por que tem parques? Por que tem essa promoção de vá num parque, leve um amigo, vá no cinema? Porque isso também é sociedade, é teatro, é você estar em contato com os outros. Então, é questão de saúde. De novo, aquele tripé.
saúde mental, a saúde física e a saúde social. Esse é o tripé que fundamenta a nossa saúde como um todo. Legal, legal. Eu quero voltar para o seu pedido. Então, quando é que a gente vai fazer o pedido? Porque a gente já falou muito sobre doar, a gente falou muito sobre abordar, a gente falou muito sobre a questão da identidade. Agora, vamos falar um pouco, e a gente caminhando aqui, né, já para a nossa conclusão, a gente começar a pensar como é que a gente faz um fechamento. Como eu falei, sucesso é dar, mas também é pedir. Então, como é que a gente faz isso, Denis? Como é que é a tua visão, né? Como é que você traz no livro essa fase onde eu, olha, ok, fiz a conexão, ofereci valor, mas agora eu tenho interesse, eu tenho um Sim. pedido, eu quero ser promovido, eu quero avançar, quero outro emprego, eu quero, né? Enfim. O tempo do pedido, algumas vezes, quando você vê que a conexão é genuína, e a pessoa, por exemplo, estava no encontro, tinham 12 profissionais. Pode ser que um profissional ali estivesse procurando uma recolocação. Ele não precisa esperar 6 meses para fazer um pedido, mesmo tendo me conhecido ali, tá? Naquele momento. Ele pode se apresentar e falar: estou buscando. Não foi uma coisa direta, mas é uma coisa genuína, naquele momento. Que não pode vir naquele logo do toma lá da cá. Mas se você estiver precisando naquele momento e eu puder ajudar, e eu sentir que a conexão, porque você sente logo de cara quando a conexão é genuína e quando não é. Então, se eu estou conversando com você, Marcelo, e a conexão é genuína, eu falo: ó, Marcelo, eu estou no mercado nesse momento. Ah, mas foi o primeiro contato que a gente teve, mas você sentiu que eu não fui só para isso. Então você pode fazer um pedido lá logo de cara. Lógico que quando você nutre e tem o contato há muito mais tempo, é mais fácil, tá? Mas se você está no momento que você está precisando e você teve um contato que foi um contato genuíno, por que não pedir uma ajuda naquele momento? Tem muito da percepção do que é genuíno, porque muitas vezes você conhece a pessoa há muito tempo e você vê que essa pessoa, mesmo está na sua rede de contato há 2, 3 anos, só porque você está naquela posição. Tá? Então tem pessoas que eu conheço há 3 anos que eu sei que estão na minha rede porque eu estou naquela posição. E tem pessoa que eu acabei de conhecer, esse contato que eu comentei, que eu cortei, eu conheço ele há 4 anos. E eu tive na comunidade Rumo, na semana passada, com 12 pessoas que eu tenho certeza que são pessoas que, se me pedirem alguma coisa agora, mesmo eu tendo conhecido elas há uma semana, é muito mais genuíno do que essa pessoa que há 4 anos eu sei que eu tinha aquela dúvida. Tá? Então, o que é importante? Primeiro é ser genuíno. E ser genuíno não necessariamente é conheço há 10 anos você genuíno. Porque eu também tenho um amigo, né, que é amigo, inclusive, mas eu sei que ele aparece, ele começou a sair daqueles 5%, começou a ir para os 10%, começou a ir para os 15%, começou a ir descendo no nível. ele começou a descendo no nível. Então, assim, primeiro, se você precisa, não dá para sair do tiro. Você deu um excelente exemplo de uma pessoa que poderia ter feito contato com você logo de cara, mas de uma maneira sutil, que poderia pedir logo de cara por uma ajuda. Você deu um exemplo perfeito. A pessoa falou: Marcelo, ela já subliminarmente falou: eu estou no mercado, quero colocar à disposição. Então, de cara, ela já propôs te ajudar, mas ela já deixou o recado que ela precisa de ajuda. Né? Então, isso assim é o cuidado e é o timing também. Às vezes você fala: não dá para eu esperar, eu estou precisando de emprego, tal, mas eu tenho cuidado de chegar bem, de não chegar já colocando o pé na porta. Então não tem aquele, agora, porque senão vira aquele template. Fiz o contato, fiz o segundo contato, deu 1 mês, agora eu já posso pedir. Não é assim que funciona. Às vezes você precisa antes, às vezes você nunca precisa, e às vezes você vai precisar depois, então isso é super tranquilo. Então é entender, aí tem que deixar para o bom senso. E você deu um exemplo perfeito de como, no primeiro contato, você já pode abrir e falar: olha, e às vezes até um contato seu abre isso. Você pode falar dele: estou precisando de uma posição aqui.
Tá? E eu te conheço há 10 anos. Eu entendi, eu falo para você, faz contato com essa pessoa que você não conhece, mas já fala que você precisa e que ela pode te ajudar, que eu estou indicando. Então vai ser o seu primeiro contato, mas através de uma conexão que já tem contato. Eu faço isso direto. Eu falo, por favor, ligue para essa pessoa e fala com essa pessoa. Aí a pessoa pega e fala com a pessoa. É o primeiro contato. Eu vou pedir logo de cara? Vai, mas você vai falar em meu nome, porque a gente já se conhece. Esse tipo de conexão da conexão te ajuda a cortar caminho para pedir coisas. Tá? Então, tem essa parte do bom Isso, senso e a conexão da conexão ajuda legal. muito também. Eu quero explorar um pouco essa questão da conexão da conexão. Então vamos falar um pouco de matemática, tá legal? E porque o verdadeiro valor do networking, na hora de você buscar aquilo que você deseja, não está na sua rede de primeiro nível. Ela está na sua rede de segundo nível. E eu vou explicar por quê. Vamos imaginar que você é uma pessoa que investe em conexões e você tem aí 100 contatos. Puxa, Marcelo, eu fiz a lista, estou fazendo conexões, estou falando, mando uma mensagem e tal, e eu listei aqui 100 contatos. E agora eu estou precisando, sei lá, de uma indicação para uma empregada para trabalhar na minha casa, o que é um negócio complicadíssimo. Uma cuidadora para cuidar da minha mãe idosa. Pô, negócio dificílimo, tá? Tô falando de coisa difícil agora, né? Porque às vezes as pessoas falam assim, puxa, eu tô precisando de uma nova colocação. Isso é difícil, mas tem coisas que são mais difíceis. Vamos pegar uma coisa muito difícil. Beleza. Você acha que se você perguntar para as pessoas os 100 conexões que você tem, você vai achar essa pessoa que você está procurando para cuidar da sua mãe? Eu te adianto, não vai. Não vai, porque a probabilidade é baixa de você achar. Agora, se você fizer como o Denis disse, fizer um contato com cada uma dessas 100 pessoas e perguntar para ele, para ela, puxa, por favor, eu estou precisando disso, disso, disso. Você tem uma indicação ou você tem alguém da sua rede que possa me passar uma indicação? Você está falando de 100 vezes 100. Então, cada uma das pessoas da rede, do seu amigo, da sua conexão de networking, ela também tem 100 conexões. Então, você está falando de 10.000 pessoas. Aí a chance é muito alta. A chance é muito alta. Você poderia dar uma olhada nos seus amigos se alguém pode indicar? Aí você quer fazer um negócio. Você vende bolo de tangerina. Tem gente que gosta de bolo de tangerina. Você vende bolo de tangerina e você quer oferecer. Você tem algum... Você pode perguntar, você tem algum bar, algum restaurante de algum amigo seu que você frequente que poderia indicar para eu oferecer o meu bolo de tangerina? Vai ser 100 ou vai ser 10.000? Depende de como você aborde a sua rede. Então, ter networking não é você ter 50 amigos. É você ter os amigos dos seus 50 amigos. É aí que reside o verdadeiro valor de você cultivar o network, na minha opinião, né? Porque quando você pede uma indicação, essa palavra, guarda essa palavra, indicação. Quando você pede uma indicação, pode ser que aquela pessoa pode dizer, não, eu posso te ajudar. Eu tenho interesse nisso. Sim. A minha família ama bolo de tangerina, né? Você não está descartando a pessoa quando pede uma indicação. Você está incluindo ela. Mas você está incluindo as 100 pessoas para as quais ela pode estar te indicando. É fundamental isso. Isso é fundamental e com o LinkedIn fica ainda mais nítido, né? Porque aparece lá meus primeiros contatos, meus segundos contatos. Meus segundos contatos são primeiros contatos dos meus primeiros contatos. E aí eu posso pedir para a pessoa me indicar para essa pessoa. Eu consigo até ver quem dos meus contatos possui o contato dessa pessoa. Então,
é fundamental, isso agrega um valor enorme para sua rede de relacionamento. Denis, o que mais você quer acrescentar? O que faltou eu te perguntar ou abrir aí para que você possa falar sobre o teu método e que você indique que as pessoas devam fazer efetivamente para avançar? Bom, como a gente já tem mais de 1 hora de papo, eu já posso fazer o meu pedido, que é comprar o meu livro, que está disponível. Boa! E aí, faz contato comigo via LinkedIn, já estabelece o contato, e eu faço a venda do livro com dedicatória e mando para todo mundo. Então, eu estou optando até para fazer assim, para eu ter o contato da pessoa, conhecer a pessoa, fazer a dedicatória e mandar. Então, meu LinkedIn é Denis.tacitano com 2 S. Já estourei aqui 1 hora, então já posso pedir, na regrinha do pedido, né? E Verdade. o livro chama Power Hub, o livro do networking, né? E aí você vai encontrar boa parte do papo que a gente falou, vai encontrar também alguns exercícios para você ir executando. É um livro de fácil leitura, que tem a parte técnica e tem uma parte de exercício também para a gente colocar em dia, para não ficar só naquela das ideias. Tem que ter execução. Networking é execução, né? E a gente tem um bolo aqui que não é aquele bolo de tangerina que você comentou, né? De laranja, bolo gostoso, mas tem uma receitinha aqui para conseguir executar. E o LinkedIn e o Instagram são mídias sociais extremamente importantes para você se manter conectado, mas o crítico e o fundamental tem que ter, falando de bolo, a cereja do bolo do contato social é o contato presencial. Então, pode estar remoto? Pode, e não tem como você não estar remoto a maior parte do tempo. Mas você tem que estabelecer aqueles espaços para estar presencialmente. Principalmente porque, já que a gente pode trabalhar remoto hoje, você pode trabalhar remoto em alguns temas e estar presente no network. Antes que você precisava e poderia trabalhar só presencial, aí era difícil estar no network, você estar presencial. Eu estava no encontro 2 minutos antes fazendo algumas aprovações e depois eu estava no encontro. Então isso também facilita. Então lembre-se, o networking, se tem todo aquele bolo, aquela receita, mas a cereja é o presencial. Somos latinos, é o abraço, cumprimentar, dar risada. Isso aqui é a cereja do bolo do networking. Muito bem, adorei. E eu acho que você viu aí um exemplo, claro, de como é que esse ciclo, né? Denis veio participar aqui desse episódio do podcast e doar conhecimento, doar experiência, você recebeu e agora você está mais aberto para atender ao pedido dele também. Então, pratique, é isso que vai levar você a ter um networking para vencer. Agradeço ao Denis, então, por ter estado aqui conosco nesse tempo, compartilhando. Ele é mentor na comunidade Rumo, está com a gente, né? Sempre aí, a gente se encontra o tempo todo e tem essa conexão. E é aquela história, a gente valoriza também quem está perto da gente. Não é só quem, né, a gente não conhece, é muito importante valorizar quem está se dedicando e no dia a dia aqui conosco. Para você que nos assiste, é o motivo da gente fazer tudo isso. Eu quero agradecer pelo tempo de você ter ficado conosco aí até o final. E vou colocar nos comentários um pequeno resumo do que a gente falou e também esse contato do Denis vai estar lá no LinkedIn, dentro do teaser, para que você possa ver e fazer o pedido do teu livro, caso você deseje. E em breve voltaremos com novos episódios aí interessantes, para que a gente possa contribuir para o teu desenvolvimento como líder, como pessoa que faz diferença no mundo. Ninguém cresce sozinho.